Boa noite, pessoal. Hoje o vídeo será curto, para a alegria das pessoas que não aceitam ver um vídeo com mais de 20 minutos e vale a pena assistir, mas vamos lá. Antes de prosseguir, é preciso avisar o pessoal que, no caso, se inscreveu no curso Magia de Sigilos, que o ofereço vai além, e esse curso tem um teor que vai além do básico, já ensinado no livro do Frátero D, que ele escreveu, ok? O livro Magia Prática com Sigilos de Frátero D, quer dizer, o estudo de Magia Prática de Sigilos com Frátero D, que é atualmente disponível apenas pela própria editora Boc 2 e pelas melhores livrarias brasileiras. É excelente para começar as atividades. Mas, depois que você entra em outra linha prática da magia, seja uma linha da Goécia, ou seja a linha dos espíritos planetários, ou seja de outra linha, dos espíritos olímpicos, por exemplo, aí começa a ficar um pouco fora do contexto e difícil de encaixar. Para isso, eu proporciono esse curso, para lembrarmos todas as partes básicas e irmos adiante. Porém, claro, nas partes básicas acrescendo muitas coisas que, na época que ele criou, ele estava desenvolvendo isso de uma forma bem organizada, mas faltaram alguns detalhes que com a prática, com o tempo, foram se acrescentando, até facilidades, por assim dizer. Porém, para que você possa pegar os detalhes ausentes no livro do meu curso, precisa ter o livro em mãos, do curso Magia de Sigilos. Assim eu agradeço de coração as pessoas que procuram fazer o curso comigo, já inscritas para participarem. Mas, com exceção de uma pessoa que já adquiriu o livro, quem não adquiriu, compre o mesmo para poder participar do curso, ok? Que sem o livro não vai dar para vocês praticarem. Lembrando que quem adquiriu ou vai adquirir, entre em contato e apenas informe o número do teu pedido para que eu possa, inclusive, ajudar a receber informações sobre a impressão e a entrega do livro virgem, tá? Nesse período de pandemia do coronavírus, quanto mais virgem, melhor. Não é uma questão sexual aqui, mas uma questão prática, que ninguém toque no livro para evitar que possa ser uma forma de se contaminar, ok? E assim eu possa interceder para ajudar a receber informações disso, para que você possa tanto comprar como receber sem problemas. Sobre o curso também para Magia com a Goécia, com as obras já prontas e muitas pessoas já adquiriram, com 3 volumes apenas, eles são autossuficientes, mas caso seja necessário depois se desenvolver um curso de Goécia, podemos até negociar isso, mas eu preciso primeiro organizar didática para formatar o curso que já está nos livros de uma forma didática e paulatina para que a pessoa possa se desenvolver com a Goécia. Nós vamos hoje sobre o Daimon, que, como vocês já viram a capa, já é o demônio de quinta-feira chamado Ashan. Ou Ashan. Ou vocês acham? Então. E é o Ashan. Então, quando o Ashan foi mencionado, vamos lá. Ele foi mencionado inicialmente no século XVII, no Os Segredos de Salomão, depois no Grimório do Paponório. Agora, lembremos sempre que esses nomes dos livros, recitando Salomão, Paponório e outros mais antigos, autores mais antigos, são usados os nomes dos mesmos, mas eu não garanto que esses livros foram escritos pelos mesmos, ok? Mas talvez seja resgate de um conhecimento que esses já usavam por partes, ou por todo. Isso deixo a critério de cada pessoa escolher por si, se realmente é ou não é. Mas isso tem pouca influência quando o material funciona. De qualquer livro, eu me refiro nesse caso. Esse demônio é pouco conhecido, pois ele não aparece na lista dos 69 Daimons do Pseudomonarquia Daimon do Dian Weir, e nem nos 72 Daimons da Goécia que o Samuel Mathers organizou. Ele não criou nada, só organizou, editou, né? Porém, o Colin de Plance já o colocou em sua lista de 333 Daimons. Também no livro Grimorium Verum de Joseph Hage Peterson Ashan, está também no livro Grimório do Paponório. Então, vamos lá. Qual é o destaque para quinta-feira? É para quinta-feira.
Então, ele é citado para convocar nas quintas-feiras, o dia de destaque na energia do planeta Júpiter. Note que quando se fala que um daimon é de certo dia, significa que quando algo acontecer nessa data também, essa data da semana, indica que a atividade pode ser realizada em outra data também. Quando você sabe que um evento ocorrerá numa data específica e precisa influenciar justamente nesse dia da semana. No caso de Axan, é quinta-feira. Neste caso, quando fizer uma magia para acontecer na quinta-feira, pode realizar as suas atividades em outra data, mas é recomendado que faça numa hora também do planeta Júpiter, ok? Lembramos que para alguns autores, o espírito planetário, já autores modernos, ok? Espírito planetário de Júpiter é definido como demônio. Então, vamos, para evitar dúvidas, o nome desse espírito planetário, que alguns chamam de Daimon, de Júpiter, é Ismael. Enquanto que o Axan é um demônio que opera sobre a energia de Júpiter. São parecidos, mas cada macaco no seu galho, ok? Ismael é o espírito planetário, que alguns denominam como demônio, mas é um espírito planetário, enquanto que o Axan é um demônio que opera com a energia de Júpiter. Inclusive, é importante salientar que Axan é ótimo para operar sobre a energia do planeta, energia planetária jupiteriana, inclusive com os pantáculos utilizados para a chamada alta magia, que são oferecidos gratuitamente pelo site ao qual rendo minhas homenagens, que é muito bem elaborado e explora muito bons assuntos. Eu tenho que homenagear o esforço lá do autor, que eu não lembro o nome dele, que é o chamado Bruxaria Sem Dogma. Meus parabéns pelo seu site. Não que eu concorde com tudo, isso não existe. A gente sempre vão existir antagonismos em alguns pontos, mas a estrutura no todo é bem completa, uma ótima abordagem, e ele aborda vários assuntos, e ainda em processo de ampliação, que é ótimo. Então vale a pena você também acompanhar esse site, Bruxaria Sem Dogma. Então, nessa estrutura que eu passei, o Axan ele passa a ser uma nova chave de acesso à magia planetária na magia da mão esquerda. Então, todos os livros ensinam como você operar no cerimonial, no ritualístico, para a magia da mão direita, ok? Aí dá para você acessar as energias planetárias, inclusive com grande êxito. Mas na mão esquerda sempre fica faltando alguma coisa. Então, Axan, para a energia de Júpiter, é bem oportuno. Assim como os outros daimons também planetários utilizados na mão esquerda, na magia da mão esquerda. Cada um para o seu respectivo planeta e constelações também, sabe? Isso amplia muito mais. Lembremos que quando a pessoa praticante adapta seus rituais para com as energias planetárias, com daimons, tem uma vantagem que poucos ritualísticos, geralmente da mão direita, têm. Seja da mão esquerda ou da mão direita também, que você pode adaptar planetas como, para sua magia também, planetas como Urano e Plutão, e outras constelações também, inclusive passam a lhe oferecer um acesso específico com o respectivo daimon. Mas esse assunto é longo e uma vantagem enorme para quem o sabe e descartável para quem tem preguiça de investigar. Mas claro, muitos autores comentam que a magia com algumas constelações, pouco divulgada, ela... por serem muito distantes, eles não têm essas energias, que chamamos de energias das constelações, não têm impacto no nosso cotidiano. Bom, quem pratica que diga. Eu ainda não desenvolvo essa magia com as constelações, mas eu agradeço todos os comentários de pessoas que operem, ok? Então vamos lá. Agora vamos para outra questão. Qual é a aparência de Axan? No livro francês Le Prince de ce monde, Précis de démonologie occidentale et dictionnaire des démons, escrito por Nahema, Neftis e Anubis também, escreveram, eles colocam que Axan está na aparência de um homem ou mulher com a aura azul, armado com uma espada ou pele vermelha com uma espada e também com a sua pele vermelha, e montando um cervo, não é um cavalo. Destacam que ele também aparece sob disfarce de uma bela jovem de pele vermelha e coroado ou coroada de louros. Assim, visto como rei ou rainha, coroados, pelo menos na aparência, na sua cobertura azul, que anda com orgulho, seguido por um demônio que usa seu transporte e sua capa.
Agora, eu não sei o nome desse demônio que acompanha o Achan, ok? Aí vocês vão ter que entrar em contato, fazer uma convocação, e quando puderem se comunicar com ele, darem essa informação, eu agradeço, ok? Então, dentro da hierarquia, ele tem o superior, que é o Sirac. A convocação dele, tanto evocação quanto invocação, ele tem um detalhe. Para ele é oferecido, ou ela, é oferecido um pão, um pedaço de pão, realizado geralmente das 3 às 4 da madrugada, ou na terceira hora noturna, jupiteriana, claro. Conforme a energia jupiteriana, esse é o perfil que sempre é relacionado aos trovões e relâmpagos. As características desses pedidos geralmente são para resultados duradouros, ainda que suas ações iniciais sejam lentas. Algumas fontes destacam que sua finalidade é para atuar na visão da pessoa praticante. Então, aí fica já uma questão delicada, ok? Você descobrir as potencialidades além dessa. Mas onde existem outras práticas com Achan? No livro indicado também que eu falei, o Le Prince de ce Monde, do Nahema, Nephthys e Anubis, ele já o define como um outro daimon Silshad, ou seja, dizem que Silshad é o Achan. Aí é uma questão que passível de análise, se realmente ele é. Eu não posso afirmar isso convictamente, pois é só eles que falam isso. Então, vamos deixar uma margem à dúvida, pelo menos para que eles sejam passíveis de uma análise criteriosa. Agora, nesse livro aqui, que eu falei, ele é definido como Achan e preside de todo o trabalho de sucesso, glória, vitória e fama. Dá dinheiro inesperado, dá sucesso social, facilita resultados felizes de julgamentos e litígios oficiais, acalma os inimigos e pode fazer o bem e o mal. Lembrando que nesse livro é que orienta que quem entrar em atividades com Achan realmente precisa aceitar pagar o preço por tudo isso, como um daimon, ok? Então aí fica todo aquele susto de que toda responsabilidade tem um custo que nós não podemos pagar. Não é bem assim. Se você um contrato é firmado com aceite de duas partes, ok? Então o que será solicitado você se compromete a atender. Agora, em todos os lugares, a única definição que aparece, fora todas essas que aparecem no livro, é que ele está relacionado a naufrágios. Então, como é que fica o poder dele, de Achan, relacionado aos naufrágios? A sua feição jupiteriana, voltada às quintas-feiras, traz também um resgate a um mito que muitos devem conhecer, o mito grego, chamado Zeus, sem de que forma alguma se possa resumir a etimologia de Achan como a oriundo de Zeus. Não. A energia de Zeus é jupiteriana. Achan usa a energia de Deus, de Zeus, não necessariamente de Zeus, mas a energia jupiteriana. Então, não indica que os dois são, etimologicamente, têm alguma relação. Eu não posso afirmar isso convictamente. E nem tem indícios disso. Mas, no entanto, podemos associar o uso da energia atribuída a Zeus, de Júpiter, para Achan. O que significa isso? Isso traz grande relação com a energia do elemento água, que infelizmente alguns autores resumem essa associação apenas aos sentidos de amor e, por vezes, sexo. Não. O elemento água vai muito além. Como exemplo, todas as atividades divinatórias são muito mais preeminentes sobre os auspícios dessa energia, água. Mais do que este escopo de sentimentos e adivinhação, todas as atividades empresariais que lidam com o povo, assim como a política, a obrigatoriedade, precisam lidar com esse elemento para melhorar as posições de êxito. Como exemplo, digamos que uma pessoa comanda um grupo de amigos e funcionários a executarem alguma disputa, até mesmo um conflito. Neste exemplo, para uma pessoa liderar, não basta estar cheio de energia, ou como assim pressupõe o elemento fogo, não basta ter decisões concretas e definitivas, como pressupõe o elemento terra, mas precisa manter os esforços agregados por uma causa, de todos, não só dele. Do contrário, literalmente, o navio afunda. Simbolizando isso nos tempos modernos, é como uma equipe de ministros de um presidente em que cada um tem o seu sentimento individual antagônico às diretrizes propostas pelo presidente. Quando algum ministro se preocupa com sua própria eleição, para uma próxima eleição, se preocupa com a sua própria candidatura para uma próxima eleição, do que o sucesso do grupo, além de não executar suas funções, prejudica
e o desempenho de todo o grupo. Claro que tanto aquele ministro quanto o grupo cifo, pelo menos no período em que ele estiver presente. Então podemos, com este exemplo, lembrar o poder principal desse daimon, já declarado em todas as obras que o mencionam até então na sua relação com naufrágios. Como a língua inglesa proporciona muitas interpretações para a tempestade, temporal e afins, sem negar essas interpretações, pode-se entender a ampla relação de Asham com a energia jupiteriana aquosa, antigamente nomeada como os poderes de Zeus. Em notável homenagem ao autor Tom Hanks, no filme com o mesmo nome, Naufrágio, podemos interpretar esse exemplo tanto a atuação de Asham para deixar o personagem isolado na ilha, como a atuação para o Asham achar o coquinho que serviu de companhia para o Tom Hanks. Então, vocês entendam que depende do foco que você vai olhar as coisas, ok? Note que podemos expandir o foco dessa magia não apenas para causar desgraças a outras pessoas, como o termo naufrágio traz uma referência imediata, mas podemos também trazer curas para nós, ok? Então, existem dois enormes campos para desenvolvermos as convocações dessa energia chamada Asham, que inclui o elemento água e a magia com o planeta Júpiter, que eu particularmente faço questão de oferecer essa oportunidade, pois tempestade ou naufrágio são manifestações do elemento água pura, ok? Mais fortemente para atividades que se realizem numa quinta-feira, óbvio. Note que eu foco nas possibilidades, mas esse campo só pode ser aberto a elas quando a pessoa se permite explorar a relação com estes daimons, como energias, na forma de algo construtivo, sem a paranoia criada desde que os hebreus, de que todos os mitos das outras crenças existem para atacar o monoteísmo, inclusive como eles mesmos liquidaram os gnósticos, mostra que eles não eram tão bonzinhos assim como os filmes mostram. Claro, eles precisavam defender a terra deles, a filosofia deles, tudo bem. Mas se foram os romanos, ou se eles que passaram as ideias aos romanos para que atacassem os gnósticos, e outros povos, inclusive, que foram simplesmente eliminados, que cultuavam outros deuses, é uma questão muito delicada para simplesmente definirmos como culpados ou inocentes. Mas lembrando que principalmente os cristãos, aí já entramos numa euforia mais moderna, que os cristãos eles criaram uma condenação política dos demônios que não era como faziam os hebreus. Eles matavam todo mundo que cultuasse outro deus, mas que pudessem colocar em risco a religiosidade deles ou a região deles. Então eles não eram assim tão extremos como os cristãos. Mas essa política de caça aos demônios que anulou a própria magia, que até mesmo os papas da igreja cristã utilizavam antes de 1200, porque a partir de 1200 começaram a haver as perseguições físicas, aí passaram a ser legais as perseguições de caça às bruxas, a Inquisição. Ou seja, antes os demônios existiam, viviam bem, obrigado, era Jesus que salvava, não era o demônio que culpava, que condenava, então as pessoas viviam num mundo lindo e maravilhoso, com as próprias definições da religiosidade de Cristo, que Cristo pregava. Só que o que os outros apóstolos falaram passou a ser mais importante do que o Cristo. Então eles exaltam mais o poder dos demônios do que as palavras de Cristo, para criar um mundo bom, um convívio com igualdade. Inclusive como ele aprendeu entre os gnósticos, né? Incrível, que foram eliminados pelos romanos depois, sob orientação Bom, aí já são questões históricas e arqueológicas que eu não tenho como demonstrar nesse vídeo, ok? Mas eu fiz questão de colocar essa miniatura, na miniatura deste vídeo, com a imagem que eu construí segundo muitas experiências que assim confirmam essa apresentação, longe de monstros e aberrações que raramente condizem com a verdadeira apresentação dos daimons, junto com o sigilo do mesmo e alguns símbolos que o destacam como um vínculo com a energia de Zeus, no fundo, e raios e relâmpagos na miniatura que criei para o Instagram, junto com a imagem de ambos. Vocês podem observar que a cutis, ou a pele do desenho, é vermelha, sobre um alce chifrudo e com sua espada em mãos. Eu não coloquei um monstro, mas coloquei uma pessoa, um semblante humano, porque somos nós que vamos interpretar esse ser
quando fizermos a convocação, seja invocação ou evocação, que para que você possa interpretar direito, ao invés de ver aqueles monstros que você dificilmente vai memorizar, você passa a ter uma feição humana que você pode simpatizar a ponto de da sua consciência não negar a energia de antemão, por ser um monstro, ok? Aliás, eu não sei como alguém pode fazer uma magia cristã de evocação desses daimons e ainda ter algum êxito diante de tanta aberração que é associada a essas energias chamadas de daimons perante os cristãos. Então fica incongruente tentar praticar magia com os daimons uma pessoa cristã. Então, não que eu culpe, de forma alguma. Se vocês quiserem, podem até andar na rua pelado. Tudo bem, faz parte. Dividirem as suas esposas, os novos cristãos, né? Partilharem suas esposas, faz parte da religiosidade de vocês. Eu respeito. Alguns defendem mais a família também, como eu também defendo a família. Aí já é outra história. São cristãos mais ponderados, que até respeitam as diferenças em alguns casos, mas existem uma variedade muito grande de cristãos para defendermos o que é um cristão e o que não é um cristão. Então, caso ao entrar na operação com daimons, esteja ciente de que eles não são os monstros que alguns antepassados criaram para tentar afastar você de outras religiosidades. Não, você pode continuar cristão e trabalhar com os daimons. Não tem nada contra. Eu sei que se você falar para o seu bispo, padre, ou seja o que for, vai dar problema. Então eu só solicito que evite declarar que você pratica magia com daimons, ok? Mas vamos entrar numa nova questão, então, que essa questão política dentro da igreja é meio complicada. Então vamos para uma questão de passar, por exemplo, alguma atividade a ser realizada depois que se faz a convocação de Axan e se tem familiaridade e contato com o mesmo, quando a pessoa desenvolve isso. Nesse caso, pouco importa. O que importa é se você vai praticar, se você vai conseguir êxito para desenvolver o contato com essa energia chamado Axan. Então, caso você pratique, tem um ritual no Cambridge Book of Magic, do Francis Young, que é para você ver as maravilhas, justo como a visão que traz perante o contato com Axan. Você tem que dizer essas palavras ao ouvido de uma mulher. É bem simples. Aí você verá maravilhas. Malô, Malesse, Ofade, Teoloshin. Sussurra, melhor. Quanto mais baixo você sussurrar nos ouvidos de uma mulher, mais compreensível, claro, simultaneamente, mais êxito você terá. Malô, Malesse, Ofade, Teoloshin. Malô, Malesse, Ofade, Teoloshin. Ok? Mas antes de terminar, vamos falar agora de falar sobre Axan. Apesar de parecer restrito às quintas-feiras, quem pratica magia com os poderes planetários sabe o potencial enorme que essas magias possuem, tanto para quem pratica magia com anjos, como para quem pratica magia com daimons. Ou ambos. Tá? Existem pessoas que praticam ambos. Mas o mais importante sobre tudo o que eu falei é o aspecto focado em trabalhar com a energia planetária jupiteriana, que amplia a gama de finalidades a um montante enorme em todas as suas relações. Diferente do que o foco nos textos da Goécia reiteram as características individuais de cada daimon, esse, por exemplo, sobre naufrágios, com pouca exploração nas magias da mão esquerda voltadas aos poderes planetários, como se fossem apenas voltados ao bem comum e em detrimento da vontade pessoal, como assim rezam os dogmas da mão direita. Claro que podemos usar para nossas vontades pessoais, sim. Como esse daimon é relacionado a Júpiter, essa característica multiplica as possibilidades de suas finalidades pessoais na magia com o mesmo, da forma que você preferir. Então é isso. Espero que o pessoal que gosta de vídeos curtos satisfaça a sua necessidade por materiais curtos. E, assumidamente, não achei muito mais informações sobre. No entanto, acredito que ser um dos poucos vídeos em toda a internet sobre este daimon, trazendo material para que vocês experimentem as atividades que se interessam, ou que se interessarem. Axan certo ou Axan errado com ele. Ok? Agradeço vocês por dedicarem sua atenção a esse programa e conto com vocês para o programa no próximo domingo sobre a Losser. Ok? Um abraço. Fui!